Olha, eu acho assim, primeiro você precisa saber qual é o problema antes de agir nele, né? Você falar em risco é uma coisa um pouco genérica para mim quando você trata de compliance. Para mim, o compliance ele é mais relacionado ao risco de corrupção, tá? As indústrias têm diversas características e, por exemplo, eu tenho um grande risco que é acidente de trabalho. E eu não acho que entra aqui. Então, o primeiro ponto é saber de qual tipo de risco você está falando, né? Quando você trata de compliance, eu entendo que você está falando aí de um risco de corrupção. E respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que tem que ter uma melhoria contínua. O programa de compliance ele tem que ser sempre atualizado, porque o mercado muda, né? Mas a base é a mesma, é a ética, é a integridade, é o sistema anticorrupção funcionando. Eu acho que sim, se ele for feito de maneira contínua, com melhoria contínua, eu acho que ele é sim suficiente. O funcionário, ele tem que ser treinado para isso, né? A ética, a integridade é um valor que tem que ser passado para todos, Se o funcionário estiver treinado, quando ele chegar nesse momento, ele vai saber como agir, ele vai saber como fazer. O assunto compliance, tudo bem, teve a lei anticorrupção e tal, então é meio novo no Brasil. Então esse treinamento ele deve ser feito de maneira contínua e, na minha opinião, para 100% dos funcionários, de acordo com cada tipo de público, né? Você personaliza o treinamento. Os gestores também são treinados, mas se eles passarem isso para os seus subordinados, através de um treinamento efetivo, na hora que o subordinado, o profissional, chegar numa situação de risco, ele vai lembrar do treinamento, ele vai saber como se portar para quem falar, para quem reportar o que fazer. Isso é importante. O treinamento, eu acho que é a resposta principal da sua pergunta. Olha, cultura é uma coisa enraizada, né? Ela é difícil de mensurar. Ela não é que nem engenharia ou planilha Excel que você vai lá e 1 mais 1 é igual a 2. Cultura é uma coisa enraizada. Você demora muitos anos para mudar uma cultura, se é que você consegue mudar, né? Então, primeiro, eu gosto de falar isso porque, assim, a gente tem casos que você vê que é o famoso programa de compliance para pendurar na parede. Agora, uma coisa que é principal aí na tua pergunta é o papel da alta administração, da gestão da companhia. Esse grupo de pessoas ele é responsável por ser um exemplo e passar isso para baixo. Se esses caras estão contaminados ou eles têm más condutas e más práticas, não dá para esperar que o resto da empresa vai ter uma conduta coerente, uma conduta ética íntegra. Então, eu acho assim, primeiro você tem que identificar se as pessoas que estão na sua empresa, elas fazem parte, se elas têm um tipo de conduta coerente com o valor que a empresa quer ter. Esse é o primeiro ponto. Se sim, ótimo, legal. Eu acho que eles têm que ter treinamentos, enfim, mas eles têm que dar o exemplo para os outros, né? Não só o tone at the top, que são as mensagens, os e-mails, ou chegar lá no microfone e falar alguma coisa. Esse é um ponto que tem que ter, mas ele tem que ter o conduct at the top. Conduct from the top, que é a conduta da autogestão. É o que o cara faz entre os e-mails. Isso é muito importante, porque ali você vê a pessoa como ela é. Ela não é ali só para... Ela não é de um jeito correto só para escrever um e-mail ou para abrir uma palestra, abrir um treinamento. Ele é assim realmente. Quando ele sai da empresa, ele vai para casa, ele continua sendo ético, porque isso é binário. Ou a pessoa é ou ela não é. Se você tem uma autogestão que eu acho que é meio caminho andado para você fortalecer a cultura da companhia e passar isso para o restante dos funcionários.